E olha, eu vou voltar a falar, né, sobre a Operação Omertá, sobre esse julgamento, o julgamento da história do setor de segurança, da justiça aqui do nosso estado. E, pessoal, é um julgamento que foi extenso, cansativo. Pode colocar as imagens aqui para mim do julgamento, da sentença, né, que saiu após 34 horas de embates, de emoção, de muito calor humano. E ao vivo, aqui comigo, com exclusividade, o pai da vítima, né, o Paulo Roberto Xavier, o PX, né, que tanto foi citado aqui durante esse julgamento, durante as investigações do caso Omertá. Bom, seu Paulo, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Né? Eu primeiro agradeço a participação do senhor aqui, né, por falar. Eu acho que depois de 4 anos, eu acho que foram as 34 horas mais dolorosas para vocês. Sim, desde do dia dos fatos, às 18 horas do dia 9 de abril de 2019, a dor foi intensa. A partir do momento que do dia seguinte, a gente já começou a trabalhar, a procurar os autores e com a graça de Deus, com a ajuda de outros amigos, inicialmente do Serviço de Inteligência do BOP, do Batalhão de Operações Especiais, com o apoio também da Delegacia de Homicídios, com o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, nós primeiros conseguimos chegar até o hacker, que daí em diante foi assim, uma escala. Eles praticavam muitos crimes, eles tinham armas, e a gente também chegou ao nosso conhecimento, a gente foi repassando para as autoridades constituídas, e de um a um as situações foram aparecendo e as operações Omertá 1, 2 e 3 e assim por diante foram ocorrendo. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, né? Naquele dia lá, na casa onde vocês moravam, o teu filho, né, foi manobrar a caminhonete que é sua, né? Aquela caminhonete branca. Sim. Que era sua. Quando aconteceu tudo isso, o senhor já imaginava que poderia ser ou poderia estar ligado aí com o Jamil Nami filho, com o Jamil Nami pai que faleceu, com essa milícia? Então, eu já estava há 2 anos só estudando. Antes disso acontecer? Isso, eu fiz o concurso, eu fiz a OAB, eu passei e eu estava estudando para auditor fiscal do estado de Roraima. E então, nesse interim, o Vladenilson começava lá a me procurar, ligar para mim, eu bloqueei ele, me procurar para poder querer saber do Antônio Augusto. O Vlad, ele é ex-policial civil. Isso. E eu estava me procurando, mas só que eu só estava estudando, então eu já não tinha mais contato com a família Namo, não tinha mais contato com o Augusto. Mas eles queriam saber quando o Augusto vinha para Campo Grande. Não sei eu sei quais as intenções dele. E eu falei assim, eu não quero fazer parte disso, não vou fazer parte disso, e não mais atendi o Vladenilson. Quando o senhor fala, não vou fazer mais parte disso, qual que era a tua ligação com o Jamil Nami e com o Jamil Nami filho? Então, lá em 2009, quando aconteceu aquela... Eu comandava a área central, eu prendia o máquina caça-níquel e também prendia umas outras contravenções deles. Ligadas a jogos de azar? Ligadas a jogos de azar. Quando eu saí em 2011, o Jamil Nami, filho, o Jamil Nami pai me chamaram. Quem foi lá em casa me chamar? Foi o Vladenilson e mais outros 2 policiais civis da época, que eu não me recordo. E chegou lá na casa, perguntaram para mim se eu tinha aprendido a lição. Porque eu tinha aprendido algumas contravenções deles. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aprendi. Eu não tinha para onde correr. Fiquei refém, fiquei escravo daquela situação. Aí quando o Jamilzinho precisava ir num barbeiro, cortar o cabelo, alguma coisa, infelizmente eu era chamado a ir lá para poder acompanhar ele. Isso aí era uma vez por mês, alguma coisa assim, talvez até mais, às vezes 3 meses, 4 meses. Era só isso daí. Quando um dia o Jamilzinho me chamou para poder ir na Boate Varley, e que deu toda aquela situação lá com o Playboy da mansão, que o resultado foi o que todo mundo já sabe, daí em diante, no outro dia eu tive que dar satisfação pro Jamil Nami, porque eu não tinha tomado uma atitude mais drástica. E eu fui enfático, falei assim, mas quem partiu para a agressão por causa de uma pedrinha de gelo foi o próprio Jamilzinho.
O cidadão não fez nada. O playboy da mansão, então, ele é executado por ordens do Jamil Nami Filho por conta de uma confusão envolvendo um balde de gelo. Isso que ficou nos autos. Sim, é de um outro processo, mas eu tenho plena convicção disso daí. Bom, seu PX, sou Paulo, né? O pessoal falava PX, e fica na nossa cabeça. Eu vou trazer um pouquinho para o julgamento, né? Para a gente acompanhar o desenrolar. Ontem eu encontrei o senhor durante aí a votação dos jurados e o senhor estava muito abalado, né? O senhor falou assim, olha, será que eles vão ser condenados? Quando o doutor Aloysio começa a ler a sentença de cada um, Jamil Nami Filho condenado, o Marcelo Rios condenado, o Vlad, né, condenado, como o senhor reagiu? A minha dúvida da autoria, essa aí eu não tinha. Era 100%. Eram eles? 100%. Mas o que a gente conhece é de que sempre, em toda a vida, com o advogado que eles tinham, era de fazer compra. A pessoa poderia fazer compra de jurado. Mas eu tenho convicção, eu tenho certeza, não só compra de jurado, o poder aquisitivo deles era muito alto. Então a gente tinha sim um receio. Mas o que a gente tinha convicção era de que eles eram os autores, e a outra convicção era, com o andar dos acontecimentos, que iriam sim ser condenados. Porque no jurado ele pode, dependendo do jurado, ele também pode entender diferente, sem ser questão financeira. Ele pode entender, é o livre convencimento dele. Tem uma história que o senhor, um dia após o fuzilamento, né, do seu filho dentro daquela caminhonete, essa história, ela é verdadeira, que o senhor foi chamado na casa do Jamil Nami? No dia, o fato ocorreu às 18 horas, no dia, na primeira hora, o Vladenilson foi de novo lá em casa. Na mesma casa onde aconteceu o homicídio? Isso. Foi lá em casa e falou assim que o Jamil Nami, filho, queria falar comigo. E como eu já sabia que todos os homicídios que ocorreram na capital, o Vladenilson já sabia com antecedência, eu falei, vai me passar alguma informação, porque eu não tinha dormido aquela noite, eu estava assim, muito cansado. E o meu filho ainda estava no IML. E quando eu cheguei lá, o Jamilzinho falou assim, olha, eu vou te dar aqui 10 mil reais. Do lado estava o Vladenilson com uma pistola na cintura, Marcelo Rios com uma pistola também na cintura ao lado. Ele falou assim, eu vou te dar 10 mil reais para você sumir de Campo Grande. Você enterra o seu filho e some, e aí, quando você chegar lá, você liga para o Vladenilson, que nós vamos te ajudar com esse valor por mês, e daqui a 2 anos você volta aqui para Campo Grande, a gente se encontra numa cidade vizinha para conversar e tal, e depois você some de novo. Daquele momento ali, eu já não tinha mais dúvida de que eles eram os autores. Porque eu falei, mas eu tenho que conversar ainda com a polícia, eu tenho que conversar ainda com as autoridades constituídas. Eu falei assim, não, você não vai falar com ninguém, você vai embora. Hã? São Paulo, vendo a fala, né? Pode colocar as imagens aqui do Jamil Nami Filho, chorando, e depois, em alguns momentos, a gente flagrou, né, pelas lentes da TVMS Record, ele conversando num tom descontraído com a defesa, a fala dele, que durou 2 horas, né, na terça-feira à noite. O que o senhor sentiu, reagiu e viu ali de Jamil Nami Filho? Meu amigo, é só botar a imagem aqui e ver se você vê uma lágrima quando ele está chorando, rapaz. Aquela orientação do advogado para chorar. Olha ali, ó. Olha aqui. Cadê uma lágrima? Cadê uma lágrima? Cadê a lágrima? Olha lá, ó. Cadê a lágrima? Não tem. Isso é orientação do advogado para tentar, de alguma forma, sensibilizar o jurado, as pessoas que estavam ali, ó. Há quanto tempo? Para com isso, rapaz. Isso é teatro. A mesma coisa dos advogados que fez a defesa dele. É o Pipoca, que é o advogado surfista, que ficava saltando, fazendo piroletas ali no palco, e o Pimpão, que é o ex-ministro. Ali todo fofinho, tal, bonzinho. Pipoca e Pimpão. Os dois advogados dele que orientaram ele a fazer essa palhaçada aí, de fingir que estava chorando. Cadê? Ó, quantos minutos já tem aí? Vê se tem uma lágrima correndo. Para com isso. São Paulo, um outro questionamento que a gente traz, né, que a gente assistiu e percebeu ali, é que a mãe do Matheus, a mulher do senhor, né, foi ali assistente de acusação,
Depois disso tudo, como que tá a família de vocês? Como que tá? Porque eu acredito que assim, eu encontrei a tua esposa, né, depois, falei para ela, eu acredito que uma dor, ela nunca vai ser curada, mas a cicatriz, ela começa a se fechar. E agora? A partir de agora? Olha, com essa... Porque desde o início nós buscamos a justiça. Nós não buscamos outro tipo de coisa, a vingança, senão a justiça. E é isso que a gente, nesses 4 anos aí, a gente tem buscado, é essa a nossa sensação. Esperamos que o Tribunal de Justiça, que muito bem avaliou todas as provas até agora e tem mantido todas as decisões do juiz de primeiro grau, esperamos a manutenção da condenação e que eu tenho certeza absoluta que a partir desse momento, outras pessoas que foram vítimas de extorsão, de roubo, de acharque, parentes das vítimas de homicídio, acredite mais na justiça, acredite mais no Estado e procure as autoridades constituídas, através do GAECO, através do GARRAS, através da Delegacia de Homicídios, faça ali as suas denúncias para que, no caso de homicídio, os seus entes queridos possam, depois da elucidação dos fatos, das condenações, possam descansar em paz. E que se foram vítimas de extorsão, de roubo, de acharque, dos demais tipos de crime, que vão também à justiça, que façam uma denúncia e que possam recuperar aquilo que é seu por direito. O senhor tem medo ainda? Meu amigo, medo do quê? Medo do quê? Se o que mais importante que eles poderiam, o pior que eles poderiam fazer para mim era tirar minha vida, tirar o dobro, que foi a do meu amado filho. Um menino de 20 anos, que já no primeiro ano de direito da UCDB, já foi chamado para um júri simulado, onde foi o vencedor pela eloquência que ele tinha ali na frente ali do parlatório. O menino que já estava escrevendo o 2º livro. O menino que falava russo, o menino que falava inglês, muito bem o português. Como eu disse, já tinha escrito um livro, que já estava no 2º. O menino que na minha casa, ele não tinha nenhuma... pode ser isso, pode ser aquilo, uma briga, não. Todos os eventos do meu filho eram no fundo de casa. Em casa, como ele estudou em escola pública, estudou também em escola particular, e ali na minha casa, pessoas que andavam 3, 4 quilômetros a pé para chegar lá, para um cachorro-quente que ele fazia, numa confraternização ali. Chegavam ali pessoas, como o filho até de senador da República, de motorista particular. Ele juntava ali todas as tribos, tinha ali de roqueiro, tinha aquelas pessoas que colocam pinto aqui tudo de preto, tal. Ele unia todas as tribos. Ele não tinha nenhum tipo de discriminação. Um menino de ouro, que aliás eu aprendi muito com ele, um guri único. A hora da toga, quando a promotoria entrega uma toga para tua esposa, eu acho que aquela cena é muito forte, né? A cena ali nos choca. E até então, quando eu conversei com o senhor me mandou a imagem da toga, com o nome dele. Sim. Inicialmente, ele queria fazer medicina. Mas, de ver eu estudando, porque eu estava estudando muito no direito, e eu, às vezes, estudando, falava alto, ele falou assim, porra, quero fazer direito. E até então ele começou a fazer direito pensando na diplomacia. Inclusive eu cheguei a comprar até cursos para ele, para quê? Ele fazia o curso de direito, já estudava as matérias de diplomacia, para quando chegasse ao final, ele já tivesse assim, um padrão de conhecimento a fim de fazer o concurso. Mas quando ele, no final do primeiro ano, na oratória dele, venceu um júri simulado no CDB, ele falou assim, pai, eu descobri o que eu quero ser promotor de justiça. Então, tem o vídeo dele falando, então, dali em diante, ele ficou, essa aí era o objetivo dele, é isso que foi muito bem colocado, tem as fotos do diploma que ele recebeu de vencedor desse júri simulado,
E essa ação do Ministério Público, nesse carinho com a mãe dele, homenageando ele, também me homenageou meu amado filho, ceifado e tão cedo por esses, tá ali ao canto, esses miliantes, esses assassinos, essa milícia armada, que não estava nem aí. Não estava nem aí de checar lá na câmera para ver se era realmente eu que estava ali. Porque se eu tivesse ido, tinha passado dessa para um outro caminho, mas deixasse o meu filho viver a vida dele. Então atirou por quê? Porque a certeza da impunidade. Quando foram lá e mataram o playboy da mansão, nem se importaram que ele estava ali perto de outras pessoas, tanto é que acertou outra pessoa. Porque ele não estava nem aí, porque nunca dava nada. Porque em todas as esferas da polícia, delegado comprado, e como o próprio Jamilzinho falando, todo mundo ali dentro da casa dele pedindo benção. Desembargador, políticos, presidentes de pessoas do Tribunal de Contas, enfim, das mais esferas, policial federal, juiz federal, que todo mundo sabe. Então, se sentia livre para fazer o que queria e o que não queria dentro do Estado. Como se fosse, não vou falar nem que é o Estado paralelo, porque quando você tem um Estado paralelo, ele fica ali do lado. Mas não, esse Estado estava ali, ó, embrenhado no Estado democrático de direito, que é o nosso. Acabou. O senhor acredita que, só para a gente encerrar, seu Paulo, acabou, no teu ponto de vista, toda essa situação? Olha, eu acredito que a minha luta por justiça é até aqui. Eu desejo aos filhos, os 3 filhos do Jamil Nami Filho, que sejam homens de bem, que sejam homens de direito, que não sigam o caminho do pai, porque é o exemplo de quem segue por esse caminho. Que sejam cidadãos de bem, que tenham a sua esposa, que tenham os seus filhos e que possam viver com dignidade a sua vida. Bom, pessoal, eu conversei aqui com Paulo Roberto Xavier, PX, né, tão citado aí durante esse júri, o que entra na história do Mato Grosso do Sul. Seu Paulo, obrigado pela sua participação, obrigado por nos atender, boa sorte e que Deus conforte o coração de vocês, acalentem o coração de vocês nesse momento de tanta dor. Volto a falar, né? Eu acredito que curar não vai curar, mas a cicatriz ela começa a ser fechada. Obrigado. Sim, com certeza. Muito obrigado. Obrigado a todos. Pessoal. Paulo Roberto Xavier, pai do jovem Matheus, né? Vítima desse grupo, né, de milicianos julgados e sentenciados ontem aqui em Campo Grande, no maior júri da história de Mato Grosso do Sul.